Oi, eu sou a Alessandra Lima, sou bordadeira e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço o risco guia utilizando o aplicativo Sketchbook. Mas antes, não esqueça, me siga nas minhas redes sociais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Então, bora lá! Antes mesmo de começar aqui mostrar como que eu faço e as ferramentas que eu utilizo, eu gostaria de falar que, para fazer bordados realistas, nós não precisamos saber desenhar. Nós temos à nossa disposição aplicativos que podem nos ajudar. Aqui, o que eu preciso fazer é apenas demarcar as principais áreas, as principais transições de cores. Então é isso aqui a priori que eu preciso fazer para aí depois eu fazer o meu bordado realista. Então vamos lá conhecer as ferramentas que eu utilizo. Aqui a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar a foto que eu vou utilizar. Para isso eu venho aqui nesse meu canto esquerdo, bem aqui nesse ícone que tem 3 pontinhos e 3 risquinhos. Clico nele e aí vai aparecer aqui galeria. Então você vai clicar em galeria e vai lá na sua galeria escolher a foto que você quer. Aqui eu já escolhi a foto, que é a foto do pássaro que vamos bordar. Depois eu venho aqui também no meu canto esquerdo e vou escolher a ferramenta que eu vou utilizar para fazer esse risco. Aqui nós temos nesse aplicativo várias opções. Temos canetas, pincéis, lapiseiras, lápis, tem borracha, tem uma variedade de opções. Como aqui eu quero fazer só o risco, eu gosto muito de utilizar esta caneta aqui que já está selecionada. Mas você pode usar aqui outras canetas. Nesta opção de caneta, eu também consigo aumentar ou diminuir o tamanho da sua espessura. A gente gosta de trabalhar com uma espessura de uma caneta mais fina. Então eu trabalho aqui no 1.5, 1.8, 2.0, mas você pode aqui aumentar ou diminuir o tamanho. Aqui a gente consegue ver o tamanho da espessura. Então eu vou deixar aqui 1.5 mesmo. Então, pronto, aqui já defini qual a ferramenta que eu vou utilizar, que é esta caneta aqui. Outra ferramenta que eu utilizo também para deixar o meu risco com uma boa precisão é esta ferramenta aqui que parece uma minhoquinha aqui em cima. Eu utilizo aqui mesmo na metade, que é no 3, e ela vai me trazer precisão na hora que eu fizer o risco. Vou fazer um exemplo aqui sem ela. Então eu venho aqui e faço um risco. Ok, agora eu vou utilizar ela, vocês vão ver que ela vai corrigir e vai me dar uma maior precisão. E já aproveitando aqui, para apagar, para tirar esse risco, só eu vir aqui nessa seta e voltar aqui já some. E no canto direito eu também posso mudar a cor desta caneta. Mas o que acontece? Aqui como é só um risco, eu acredito que não tenha necessidade de fazer um risco colorido, então eu sempre só utilizo o preto. Depois, então, que eu já defini aqui as minhas ferramentas de fazer o risco, de desenhar, o que acontece? Eu preciso escolher uma nova camada. Pense assim, se eu quero criar um novo desenho, então eu preciso de uma nova camada. É como se fosse aqui uma folha em branco. Então, eu venho aqui, ó, e clico nesse mais e crio uma nova camada. Porque se eu não criar essa nova camada, eu não terei um novo desenho, que é o que eu preciso. Então, eu preciso aqui criar uma nova camada e quando eu estiver fazendo o desenho, esta camada tem que estar selecionada, senão o nosso risco não vai dar certo. E aqui, só para finalizar das nossas ferramentas, como eu tenho um pássaro que tem preto e fica um pouco difícil de ver aqui as transições de cores, eu posso mexer na intensidade aqui da luz, no caso a opacidade, para conseguir ver melhor os detalhes. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, clico na foto, clico mais uma vez e vai aparecer aqui opacidade. Então, eu venho aqui e diminuo um pouco essa opacidade, que vai ficar mais fácil para eu ver essas transições de cores. Então, eu vou deixar aqui na opacidade de 84%, tá? Para eu conseguir ver melhor. Então, pronto, já defini aqui minha opacidade. E agora,
o que eu preciso me atentar aqui é voltar a minha camada, minha nova folha em branco, senão não vai dar certo. Então, eu volto aqui, ó, e deixo selecionado a minha nova camada. Então, agora vamos começar a fazer o nosso risco. Para começar a fazer o nosso risco, eu posso já aqui começar delimitando toda a área do pássaro. Então, eu venho aqui. Ó, ficou um pouco torto aqui, vai corrigir. Pronto, corrigido. E agora eu vou aqui fazendo todo. Ó, se eu errar, é só voltar ali. Então, eu venho aqui agora fazendo toda a extensão da área do pássaro. Aqui, provavelmente, vocês não vão ver o risco tão bom, porque aqui tá um pouco ruim de desenhar. Mas é só mesmo para mostrar para vocês, porque o risco pronto, ele vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Ó, prontinho, fiz aqui toda a extensão do pássaro para começar. Agora eu posso escolher aqui uma área para eu já começar a marcar as principais transições de cores. Eu posso vir já também antes e fazer já essa separação do preto com o amarelo. Então, fiz aqui. Eu vou começar aqui por essa área que é mais fácil, que eu consigo ver melhor aqui do laranja e amarelo. De cara eu já consigo observar que eu tenho uma transição de cor mais intensa, que é desse laranja eu saio para um amarelo. Então aqui eu já posso vir e fazer esta separação. Agora eu venho e continuo procurando aqui essas principais transições de cores. Aqui eu observo que eu tenho um amarelo mais intenso e aqui também. Aqui eu tenho um tom de laranja um pouquinho mais claro e aqui eu tenho uma separação do pescoço para o corpo. Então aqui eu vou marcar somente essas áreas que são as principais. Aqui eu poderia fazer mais detalhado, mas o que acontece? Se eu colocar muita informação aqui, talvez você não consiga entender e vai ficar ruim para passar esse risco aqui para o tecido, caso você vá passar manualmente. Então, eu vou colocar aqui somente as principais transições de cores. Aqui na parte do amarelo, eu consigo observar que eu tenho aqui um amarelo mais intenso. Aqui também. Aqui eu tenho um tom de amarelo um pouco mais fechado e aqui no rabinho também. Então pronto, aqui são as principais transições de cores aqui na nossa parte laranja amarelado. Agora eu vou fazer a área em preto, que é a parte mais difícil. Aqui antes também eu já vou fazer aqui a marcação do biquinho. E vou fazer o meu olho. Então, eu venho aqui e faço o contorno principal do olho, faço a minha pupila e faço o brilho do olho. Às vezes a gente não consegue ver bem a pupila, mas ela está aqui. E aqui ao redor do olho eu tenho um leve brilho. Então, fiz aqui o bico e o olho, vamos então fazer agora a nossa parte aí do preto. Aqui, como já está bem mais visível essa parte branca, eu já posso começar por ela, para facilitar a minha vida. Que é essa parte aqui, ó, e essa parte aqui. Então, pronto, fiz aqui essa parte em branca. Vamos procurar aqui, vamos tentar enxergar aqui as principais transições de cores. Aqui na cabeça eu percebo que eu tenho um pouco de brilho, tem uma intensidade maior de luz, deixa o topo da cabeça um pouco mais acinzentado. Então eu venho aqui e já faço essa marcação. Aqui também eu observo que eu tenho um pouco de brilho. E aqui eu vou separar, porque eu tenho uma parte preta de um cinza mais escuro.
Aqui também eu tenho uma parte bem preta. Então, eu vou marcando essas áreas que eu consigo ver com facilidade. Aqui na pontinha eu tenho um pouquinho de cinza. E aqui eu tenho também um pouquinho de preto. Então, aqui, essas são as principais áreas que eu estou conseguindo enxergar. Na hora que eu for bordar, se eu conseguir ver mais detalhes, aí eu vou incluindo e posso fazer o risco com um lápis mesmo para me orientar. Mas o que acontece? O importante é você delimitar aqui pelo menos as principais áreas, né? Você pode começar aqui observando as áreas mais claras e as áreas mais escuras. E depois as transições aqui de cinzas, a gente vai observando aí no decorrer do bordado. Porque acontece? Quando é pet preto, realmente é mais difícil. Nem sempre a gente consegue aí ver tanta variação de cor. Agora eu venho aqui para minha asinha e vou fazer aqui os detalhes da asa. Faço aqui os detalhes da asinha. Então, aqui é basicamente isso aqui nessa parte das costas, na parte preta do nosso pássaro. Faltou aqui agora só as perninhas e a parte aqui da bundinha do pássaro. Então, aqui eu consigo observar que a área está mais branca e aqui eu consigo observar que a área está um pouco mais escura. Aqui também eu observo que tem um pouquinho de intensidade de luz, então eu marco aqui. E agora é só fazer as perninhas do pássaro. Aqui eu vou marcar somente assim, porque nós vamos bordar os pezinhos usando o graveto. Pronto, o meu risco está finalizado. Como eu falei, eu não vou colocar muita informação, tá? Para não dificultar aí na sua cabeça e nem dificultar na hora de passar o risco para o tecido. E na nossa camada, você vai observar que eu tenho o meu risco pronto. E aí, como que eu faço agora para sair aqui a foto do pássaro? Eu venho aqui na foto, eu clico nela e eu tenho duas opções. Ou eu clico aqui nesse olho em cima, que já vai sumir e temos aqui o nosso risco pronto. Ou eu clico na foto e tiro totalmente a opacidade, que o meu risco também já vai estar pronto. Depois disso, é só vir aqui novamente no nosso cantinho e clicar em salvar. E o nosso risco guia estará pronto para ir para o tecido e ser bordado. Então, tchau e até mais!